E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Seja bem-vindo para mais uma aula. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Aqui você aprende a analisar o gráfico de verdade. Manhã gelada por aqui, neve pela segunda vez no ano na Serra. Vamos ver o que o gráfico em OTC tem a nos oferecer? Aqui eu estou em AudiCAD, já vejo uma oportunidadinha ali, apesar, pessoal, que muita volatilidade, né? Rapidamente eu abro o gráfico, já olho aqui, muita volatilidade no ativo, porém vejo uma falha ali na movimentação, possibilidade de entrada. Quanto tempo eu demorei para analisar esse gráfico aqui? Alguns segundos, né? Será que vai dar a chance de fazer mais duas taxas ali? Vamos ver. Como eu costumo sempre dizer para os alunos, principalmente no OTC ou dia que o mercado está muito volátil, entra no mercado, faz o que você tem que fazer, pega o seu pão de cada dia e tchau mercado. É o mínimo que você tem que fazer em dias assim. Deixa eu aproximar para você ver a entrada, ó. Simples, né, pessoal? Simples. Analisando o gráfico, fazendo toda a dinâmica do contexto. Tá lá, ó. Sem motivo nenhum para dizer assim, poxa, eu não sabia o que estava acontecendo no gráfico. Mas nós vamos analisar, eu vou te mostrar o porquê da entrada. Você que é novo aqui no canal, tem um e-book que eu deixo inteiramente grátis para você baixar sobre padrões de vela, justamente sobre padrões de vela, tá? Onde você pode utilizar esses padrões a seu favor. Essa entrada que eu acabei de fazer, ó, essa entrada que eu acabei de fazer agora no gráfico, foi justamente esse padrão aqui, tá? Foi justamente esse padrão aqui. Depois você baixa, estuda sobre ele, a minha entrada ali na região. Então, você viu, eu precisei de quantos minutos para decidir? Segundos, pessoal, já estava tudo encaixado ali, é só olhar o gráfico. E aqui, ó, você pode baixar este e-book, então, que pode te ajudar nas análises, tá? Para baixar é simples, você só vir aqui, ó, no meu canal do YouTube, nos meus links oficiais aqui, né, nos links para baixar. Ou abaixo de cada vídeo aula você encontra os links, ou aqui na descrição do meu canal você vai encontrar aqui, ó, o canal do Telegram, que é onde você faz o download. Tem o meu WhatsApp, tem meu Instagram para você seguir e tem também o link da área do aluno para você fazer parte do treinamento. Vir estudar e ser feliz, tá bom? Ao abrir aqui, ó, o canal do Telegram, você tem mensagem fixada, clica sobre ela e abre dois links, ó. E aí você escolhe qual dos links para fazer o download, tá? É o mesmo e-book. Aqui dentro você vê os alunos e as aulas que eu subo para o canal do YouTube. Então você vê aluno aqui, ó, batendo meta, o Jonathan, batendo meta. Aqui você vê o Gilson batendo meta. Aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube. Aqui você está vendo também a entradinha do Rodrigo. E o Rodrigo diz assim, ó, conhecimento é libertador, continue sendo com esse intuito de ajudar as vidas, as famílias. Nesse projeto é maravilhoso, eu sou uma delas. Palavras é pouco para descrever a minha gratidão. O Rodrigo é aluno novíssimo, tá aí batendo meta todo dia. É um prazer, Rodrigo, poder transmitir conhecimento. Esse é o poder do ensino que eu falo para vocês todos os dias. Rodrigo já tinha feito, acho que outro treinamento e tal, mas não saiu do lugar. Tá aqui, ó. Não tenho, acho que 2, 3 semanas o Rodrigo já tá fazendo, já pagou o treinamento faz tempo, como eu costumo dizer, que o treinamento é dinheiro de pão com manteiga, sem contar que ele tem um suporte diretamente comigo, pode tirar dúvidas comigo a qualquer momento e eu estou aqui justamente como professor tutor para te orientar. Ítalo aqui, ó, batendo meta, outro aluno novo, ó, e diz assim, ó, acredito que as análises se encaixam. Eu tenho certeza, Ítalo, não acredito que estão se encaixando, eu tenho certeza que se encaixou. Aqui é o Pedro batendo meta, ó, mais um dia positivo. Ó, dá uma olhada o que ele diz aqui, ó, para você ver que eu não estou mentindo. Ó, bom dia, professor Cadu. Enquanto os pássaros gritam lá fora. Bom dia, professor Cadu. Mais uma semana positivo.
todos os dias positivos. Tem gente que às vezes não acredita que é possível você ser um sucesso no trade, pessoal. Você não acredita porque conhece aquela história, gato escaldado tem medo de água fria? Ele nem sabe se a água é quente, mas só pelo fato de ser água, ele corre. Então tem muita gente por aí que sofreu com lixo de ensinos, com pessoas que nunca transmitiram conhecimento porque também não tinham. Então a pessoa desacreditada nela e nas outras. O mercado ou qualquer técnica na vida, qualquer coisa na vida que você vai aprender, você tem que aprender com uma pessoa que te ensine de verdade, que te mostre conhecimento, que saiba realmente o que está fazendo. E aí o Pedro encontrou, o Rodrigo encontrou, o Ítalo encontrou, você está vendo os alunos, encontrou aqui o Cadu e estão aproveitando, né? Enquanto o Cadu está com disposição para ensinar, para transmitir conhecimento, para dar todo o suporte lá no treinamento. Inclusive você também é bem-vindo. Como diz o Pedro aqui, ó, mais uma semana positiva, todos os dias positivo. E o Pedro ainda utiliza a ferramenta Hunter, ó, né? Que é o indicador Hunter, que eu explico lá no módulo 13 como funciona, e você que quiser fazer a aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui Natan, ó, batendo meta também. Aqui o Sandro, ó, batendo meta. O Sandro, ó, ele explica aqui, ó, tinha feito um treinamento, tentei aprender pelo YouTube, pelos canais, é como eu mesmo digo, é sempre aquela história de bateu na linha, entrou, aí diz assim, obrigado por disponibilizar seu conhecimento nesse mega treinamento, para quem quer aprender de verdade, Deus abençoe você e sua família. Então tá aí, pessoal, tá vendo? Ó, pessoal colhendo os frutos, ó. Se você fizer o que tem que ser feito, não tem erro. Ó, o Sandro aqui, ó, ele explica um pouco, né, da caminhada dele, até bom para você que está começando a ver. Fernando aqui batendo meta. Aqui, ó, o José, ó, batendo meta, fazendo o que tem que ser feito. Alisson aqui batendo meta, que maravilha. Jonatas aqui de novo, ó, Jonathan batendo meta. Isso aqui, ó, você viu ali o Leandro e assim por diante, tá, pessoal? Depois você entra aí, baixe seu book, acompanhe os alunos. Aqui tem o meu canal do Instagram. Eu gosto de passar isso para vocês porque não sou eu falando de mim mesmo do treinamento, são os alunos testificando que a vida deles tem mudado. Aqui, ó, meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, como eu digo, dinheiro de pão com manteiga. A maioria dos alunos pagam o treinamento aí nas primeiras quinzenas do mês aí que começa a estudar, já vai lá, já paga o treinamento operando. É tudo para que você cresça, tá? O meu intuito é tudo para que você cresça, para que você conquiste aquilo que você quer, tá bom? Você não tem objeção nenhuma em ter contato comigo quando faz parte do treinamento. Eu te atendo pela área do aluno, te atendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde você precisar, para sanar suas dúvidas e fazer com que você realmente aprenda como analisar o gráfico. Quanto a isso, eu não tenho preguiça nenhuma de te ensinar. É isso que eu fui chamado, para transmitir meu conhecimento. O professor realmente é aquele apenas que aprendeu primeiro, sabe realmente como fazer e ele tem prazer em transmitir esse conhecimento. É claro, pessoal, que isso para quem faz parte do treinamento, porque se eu for atender todo mundo que entra em contato, todo mundo que pede ajuda, aí eu não tenho vida, né? Então o treinamento é uma forma já de eu entender que você realmente quer aprender. E assim eu consigo trabalhar com você de forma sadia, tá? Então, ó, tão simples como 2 e 2 são 4. Região de suporte, região de resistência. Então aqui eu tenho, ó, um suporte, eu tenho aqui resistência, eu tenho aqui, ó, movimentação da tendência. Olha a tendência que linda. Eu tenho região definida naquele movimento e eu tenho aqui, como eu disse para vocês, aquele padrão de vela que eu mostrei lá no e-book que eu deixo para baixar. Aqui eu tenho meu ponto de equilíbrio do movimento. Quem não sabe o que é o ponto de equilíbrio,
Talvez você é novo aqui no canal, você pode assistir em algumas aulas aí no meu canal, ensino o que é isso. É claro que de uma forma superficial para você entender, porque o treinamento é onde vai te dar toda a base técnica. E aí houve a falha do movimento e eu faço a minha entrada. Perfeito? Tranquilo, né? Tranquilo, simples, sabadão. Deixa eu tirar essa linha aqui. Praticamente a meta batida no sabadão, né? Em apenas uma oportunidade, onde eu encaixo contexto, região, tendência, padrão de vela. Ah, Cadu, eu não tenho volume aqui. Sim, a grande problemática do OTC é não ter volume. E o que isso impede para que você tenha resultados? A falta de conhecimento, só isso. Tem muita gente que pode falar assim, ah, eu não tenho resultados em OTC porque em OTC não tem volume. Se fosse só a questão do volume, né? Se você não tem resultado só por causa do volume, seria maravilhoso, mas na verdade a falta de resultado não está ligada a não ter volume no OTC, mas sim você não ter conhecimento técnico apropriado para operar. Se você ler ali o que o Sandro falou ali no começo, quando ele entrou no treinamento, você vai entender por que alguns alunos, na primeira passagem pelo treinamento, eles já começam a ter resultados e outros não. Existe um posicionamento de cada um em seguir as regras que são traçadas ali nos estudos. Então, quando um professor fala, por exemplo, se eu falo para você assim, olha, principalmente quem vai operar OTC, lá no treinamento eu falo assim, olha, o OTC, melhor você não operar. Não opera OTC. Eu falo já no início do treinamento. E por que eu falo isso, pessoal? Porque se o OTC existe a falta de um setor, que é justamente o volume, você precisa ter, tecnicamente falando, o encaixe perfeito do que é uma análise gráfica para você ter a segurança técnica para saber analisar o gráfico e fazer as suas operações. Então, o que acontece quando isso acontece? É necessário você entender de forma técnica, mais aprofundada, aquilo que você não conhece. Então, eu sempre falo para o pessoal, primeiro passe pelo treinamento, faça revisão, e aí você vai para o OTC, porque falta um setor para ser analisado. Aqui, pessoal, eu estava esperando uma venda, estava esperando o gráfico chegar até aqui. Este padrão de vela aqui não ficou tão claro para mim para fazer a entrada, ainda era uma questão de venda, acabei perdendo a oportunidade ali, fiquei na dúvida de entrar. Muito pouco volume aqui no candle, eu fiquei com um pouco de receio ali. Agora talvez eu possa até pensar numa compra, tá? Agora eu posso até pensar numa compra. Deixa eu ver um pouco uma questão. Deixa eu ver uma questão aqui, ó. Eu tenho aqui os 50% deste candle e tenho ele travado aqui nessa região, ó. Eu posso até pensar numa questão de comprar ali, já que a minha ideia era vender na parte de cima, mas vamos comprar ali. Vamos ver. Se ele fizer o movimento que ele estava esperando aqui nessa região, ó, é que ele teve uma falha aqui nessa movimentação, né? Ele teve uma falha nessa movimentação. Porém, entra um candle aqui, ó. Olha o candle que entra aqui, ó. É um candle de força, tá, pessoal? Aqui, ó, é 50% deste movimento aqui, ó. Eu tenho convicção de segurar o preço. Então, por que eu fiz uma compra aqui já nessa região? Porque tem outras regiões acima. Lembrando que nós temos aqui o que eu tenho aqui? Uma tendência de alta, tá? Vamos ver se ele não tiver força ali, ó. Deixa eu ver o AudiCAD novamente aqui, ó. Se ele der o loss ali, eu entro ali comprado. Vamos ver? Ó, me deu o loss ali, tá? Tomei o loss, ou seja, ele não veio fazer o movimento aqui embaixo, tranquilo. O que eu fiz? Já peguei com duas taxas já, tá? Ninguém mandou ele me dar o loss aqui, ó. Me deu o loss aqui nessa região, no fechamento. Então tá, já sei o que o gráfico está fazendo, vou entrar ali, já comprado na região. Simples, né?
Estão entendendo como é que funciona a análise gráfica? Então, o que eu falo para os alunos a respeito do OTC? Eu sempre falo em relação ao OTC. Em relação ao OTC, você tem que ter a técnica do gráfico mais apurada. Quando eu falo técnica do gráfico apurada, em que sentido? No sentido que você não vai precisar do volume financeiro para entender como o gráfico está trabalhando. Você tem todo o conhecimento técnico do gráfico de forma clara. E aí você faz as suas entradas. Tá lá, ó. Tá lá. Tranquilo, tá? Tranquilo. Ó, vamos mapear de novo aqui o gráfico? O que acontece é o seguinte, ele faz uma falha de movimento aqui. Só que quando ele entra com esse candle de força aqui, pessoal, o que esse candle aqui ele me mostra? Esse candle de força aqui, o que ele me mostra? É como se fosse este candle aqui, ó. Olha só, a região veio aqui, ó, não chegou a 50% do movimento e ele segurou o preço, tá? Aqui a mesma coisa, ó, neste movimento de força do candle, ele chegou aqui, ó, ele não chegou a 100% e fez correção. Então, tecnicamente falando, este candle, ó, ele tem essa região de possibilidade de compra e ele tem essa região de possibilidade de compra. Só que é claro, né? Eu estou trabalhando aqui micro-regiões. Micro-regiões. Se você é novo no canal, se você é novo, você tem que optar por essas regiões, ó. Como eu sempre explico aqui para vocês, as regiões mais extremas do gráfico. Mas no treinamento, você vai aprender a respeito, por exemplo, de suporte e resistência dinâmico, a respeito de suporte e resistência avançado. Então você vai encontrar nesse meio do caminho várias regiões. Ou seja, por mais que o gráfico vá fazer movimento de queda, por mais que ele venha fazer esse movimento aqui, ó, ele vai fazer uma correção nesse meio do caminho, porque o próprio padrão aqui de vela me mostra a possibilidade disso, a força que está colocada ali na região. Ah, Cadu, mas e se ele não fizer esse movimento de queda para buscar aqui para possível compra? E se ele continuar subindo a região? Simples. Você tem duas oportunidades, tá? Você tem a oportunidade tanto aqui de corrigir ele nessa região. Deixa eu pegar uma linha para ficar um círculo. Você tem essa região aqui de compra. Você tem essa região de venda. Assim como você tem essa região de venda ou tem essa região de compra. Então você percebeu que em um gráfico, olha só, presta atenção no que eu estou falando. Em um contexto gráfico, por isso que o contexto é tão importante, pessoal. Contexto gráfico, você tem o quê? 4 oportunidades. Você tem 4 oportunidades ali. Neste movimento. Você tem 2 de vendas e 2 de compras. Tá? O ideal seria compra aqui e compra aqui. Só que eu, dentro dessa micro-região, já trabalhei uma compra aqui, ó, neste movimento, que enquadra com essa região aqui, que é uma outra possibilidade de compra. Ou melhor, 3 de compra, né, pessoal? Então são 5 oportunidades, porque eu vi mais uma ali, são 5 oportunidades, sendo 2 de vendas e 3 de compras. Então quando eu faço a primeira entrada ali, e eu tomo aquele loss, eu vejo que, na verdade, ele não chegou até a região. Quando ele chega na região, eu sento o dedo de novo e faço o preço subir. O que é isso, pessoal? Isso é conhecimento técnico, é saber o que o gráfico está fazendo dentro de contexto. Então, depois, ó, tá lá, tá vendo? Por que eu tinha essa expectativa do gráfico vir buscar no fundo? Porque ele fez a falha. Então agora ele vai vir buscar liquidez aqui. Agora eu tenho essa perspectiva de correção, eu tenho essa perspectiva de correção. Por isso que eu entrei comprado aqui, ó. Eu entrei comprado aqui, deu ruim, mas depois eu entrei comprado de novo, porque aí a vela mostrou aqui a possibilidade e aí eu fiz mais uma compra. Ou seja, eu fiz uma compra na correção da tendência de queda que está ali na região. Entendeu? Parece um pouco complexo para você, né? Pois bem,
quem está começando agora, essa complexidade de suporte e resistência dinâmico tem que deixar um pouco de lado. Você tem que procurar o que é mais seguro para você na análise, entendeu? Por isso que lá no treinamento eu trabalho muito sobre essa disciplina, sobre você encontrar os melhores pontos de entrada, sobre você fazer uma leitura mais simples do gráfico para você conseguir entender, fazer o feijão com arroz de forma clara, que é o que muitos não sabem, né? Ninguém sabe uma funcionalidade de tendência, ninguém sabe uma funcionalidade de suporte e resistência, ninguém sabe a funcionalidade de um padrão de vela, sabe que existe, sabe identificar, mas não sabe aplicar. Por isso que o aluno falou lá, eu fiz um treinamento e ficava vendo no YouTube, e o pessoal sempre naquela história bateu na linha, entrou e ele só tomando tinta. Tinta, pessoal, quando o aluno fala tinta, é uma forma carinhosa de tomar loss, tá? É um palavreado que quando uma pessoa toma um loss, eu acho que é bem frustrante, né? Porque você estuda, você dedica o seu tempo, você se joga para aprender uma coisa nova e quando você vai lá e toma um loss, é uma coisa assim que para muitos abala. Então é uma forma carinhosa de, ao invés de eu falar assim que a pessoa tomou um loss, ela tomou uma tinta. Para amenizar um pouco, né? Essa frustração que alguns sentem, né? Essa frustração que alguns sentem, tá? Então, quando você escutar algum aluno falando isso, entenda que seja um loss. Ó, por que eu não saí do Audicad aqui? Ah, Cadu, ó, esse Audicad tá horrível, porque dá uma olhada, ó, tem doji, regiões fechando com pavio, e mesmo assim você tá operando? Sim, para mostrar para você que a análise gráfica é linda. Você tem região de suporte, região de topo, região de 50%. Então eu tenho aqui ó, o meu suporte, a minha resistência, eu tenho meu 50% aqui, que eu expliquei para vocês. E olha só que coisa linda. Eu começo a fazer vendas em regiões de falha, depois eu faço aqui ó, uma compra aqui, depois compro de novo e aqui eu tomo loss. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ó, ele tem mais aqui, ó, ele tem mais essa região, ó, ele tem mais essa região. Ou seja, a expectativa, para a minha ideia, era que ele viesse buscar de novo para depois vir buscar esses 50%. Mas que houve falha ali, houve. Ali eu já tinha convicção que ele não ia fazer mais um movimento. Perfeito, então, ó, aqui ó, já tem possibilidade de fazer um trade, aqui tem possibilidade de fazer trade, né? Aqui vai ter possibilidade de fazer trade, aqui vai ter possibilidade de fazer trade. Num único ativo, eu já vejo inúmeras possibilidades como eu te mostrei ali. O que você tem que ter? Apenas o conhecimento técnico. Por quê? Porque você vai ter a habilidade de fazer a leitura, de entender o movimento e conseguir fazer o quê? Fazer a sua entrada de forma simples, tranquila, com entendimento. Cadu, mas é OTC. E quem disse que a análise em OTC tem que ser diferente da análise de mercado aberto? Quem falou para você? Eu não sei quem falou, mas quem falou eu acho que não opera OTC. Se você olhar todo sábado e domingo aqui, você pode ver que eu estou operando aqui, trazendo a minha tela do computador para você. Mostrando para você que se você prestar atenção, o que eu faço em OTC aqui é a mesma coisa que eu faço no mercado aberto. Ó, vai ter uma venda aqui, ó. Não deu nem tempo de eu falar. Ó, eu ia falar que ia ter uma venda aqui. Como eu tô sem o cronômetro aqui, eu não sei, mas eu ia falar, ó, esse candle fechou nessa região é venda. É venda. Eu não vou fazer mais entrada aqui porque já bati minha meta, né? Ó, possibilidade de venda, ó. Tá vendo? E tá acontecendo. Por quê? O gráfico tá mostrando. Então aqui, ó, uma entrada em Audicad 3 taxas. Toma aquele loss aqui que o bendito candle não subiu. Depois, entendendo a correção, ele veio buscar um pouco mais abaixo aqui, melhor na região. Ó. Entrei aqui, ele veio buscar um pouco mais aqui. Ó. Não, ele está brigando aqui, não deu venda no primeiro candle. Quem entrou no fechamento aqui, ó, quem entrou no fechamento deu bom, porque ele fechou abaixo. Mas aqui já é possibilidade de venda. Ó.
Teve uns 3 pips aqui de diferença, que entrou no fechamento certinho, deu bom nesse aqui. Só que ó, não fez a continuação do movimento, agora ele está buscando então esta região aqui. Ó. Ele não fechou ali, agora ele pode fechar ali em cima. Vamos ver, né? É uma possibilidade. E depois aqui, ó, compra no Audicad, praticamente um mesmo ativo, 3 oportunidades, 5-1. Tranquilo, né, pessoal? Você quer aprender também como é que se faz? Você quer entender sobre análise gráfica? Você quer aprender a analisar de forma correta e não errar mais as suas operações de suporte e resistência? Você será muito bem-vindo. O loss vai acontecer uma hora ou outra. Agora, o que não pode acontecer é o stop loss, né? Que é você entregar o seu dinheiro para o mercado, só tomar tinta. Não. Entre 3, 4, 5 análises, você tomar um loss, como o Cadu tomou ali, isso é perfeitamente normal, isso acontece, pessoal. É uma questão de execução, de executar fora do tempo aquilo que a causa do movimento te mostra. No treinamento você vai aprender que existe a causa do movimento que te leva à lógica do preço, o efeito que o preço vai fazer. Então, enquanto muitos ficam só focados no preço, o Cadu te ensina toda a causa do movimento. Porque depois que você entende a causa, o preço, por si só, ele faz um movimento. Conseguiu entender? Por si só, o preço faz um movimento. E nessa questão do preço fazer o movimento por si só, é um efeito que ali vai ser mostrado no padrão de vela. Ó, falei que ia ter uma venda ali naquela região, ó. No fim, depois desse candle aqui, poderia ter feito uma venda, ó, e fez uma venda ali. Mas ali já está se tornando, foi um pullback dessa pequena possibilidade de subida. Então, ele não tem força para vir buscar aqui ainda. Talvez ele venha buscar mais um pouco acima ou mais aqui para chegar aqui, ou quiçá nem chegar. Ele continuar subindo, tá? Então, o gráfico você vai aprender a fazer essas análises. E você vai entender que, por exemplo, 3 oportunidades aqui, uma eu operei com a minha mão cheia, outra eu operei com uma mão baixa, depois eu fiz o intermediário da minha mão. Outra coisa que você tem que entender, pessoal, quando você vai fazer a sua gestão de capital, eu não sei se você já prestou atenção, mas eu tenho 3 possibilidades de entrada. Isso aqui é matemática. É matemática. Eu tenho minha entrada de mão cheia, eu tenho minha entrada de meia mão, vamos dizer assim, meia mão. Você entendeu ali, né? E minha entrada. Como é que eu divido isso aqui, ó? 3 taxas, 2 taxas e 1 taxa. Como é que eu faço isso? De acordo com o risco na operação. Quando eu vejo aqui, ó, quando eu vejo que está tudo encaixado, perfeito, ó, eu entrei aqui depois do padrão de vela que eu falei para você, que eu explico aqui naquele e-book. Eu entrei com a minha mão cheia, que é a minha entrada fixa, tá? Pronto. Quando eu cheguei aqui, ó, que eu fiz uma compra nessa região, no fechamento aqui, eu fiz uma compra nessa região para tentar subir, você viu que eu entrei com o quê? Com uma entrada simples, com uma taxa. Por quê? Eu sei do risco ali. Qual é o risco que eu sei? Que o gráfico pode vir travar aqui, ou que o gráfico pode vir travar aqui. Depois que o candle veio e me deixa essa possibilidade aqui de movimentação, mostrando que ainda que tem compradores ali na região, aí o que eu faço? Como eu tomei um loss, eu falei, bom, agora eu entro com a minha meia mão. Eu estou lucrativo 3-1, se eu entrar com 2 taxas eu fico no 0-0. Você entendeu? Não bato stop, eu fico no 0-0. Então, esse raciocínio você também tem que ter na hora de analisar o gráfico. Eu sempre digo para o pessoal, o gráfico é um tripé, é técnica, conhecimento, é mentalidade e gestão de risco. Então, se você perceber, eu faço gestão de risco o tempo todo no gráfico. Quando você vem entrando com 3 taxas, é porque o encaixe está tão perfeito que a minha mão cheia está ali. Então, quando eu ganho muito. Quando eu perco, como eu perdi ali com uma taxa, eu perco muito pouco. Então, em 3 oportunidades, praticamente eu fiz 5-1, né? Tranquilo. Agora, é claro, né?
anos na frente do gráfico, experiência, conhecimento. Você que está começando agora, o que você tem que fazer é mão fixa, uma taxa só, fazendo o gerenciamento. Tá bom, pessoal? Entendeu? Eu espero que você tenha aprendido mais esta aula. Aprenda como analisar e operar o mercado de OTC de forma simples, tá? Você vai aprender em OTC, operar OTC, da mesma coisa como você opera o mercado aberto. Eu tenho inúmeros alunos que operam só OTC, são lucrativos, inclusive eles gostam de utilizar a ferramenta Hunter, né, um indicador para OTC, porque como nós não temos o volume, o indicador vai te dando todo o contexto, mostrando as regiões de liquidez. Região de liquidez é justamente onde tem bastante volume de compra e venda, e ali vai se tornando bem simples para você operar, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre OTC, né? Falamos bastante sobre OTC, sobre o mercado de OTC, é a nossa hashtag. Para quem chegou agora e não sabe, todo final de aula, você que faz um comentário depois da aula, eu peço para que você deixe o hashtag OTC. Eu vou fazer a leitura e vou entender que você chegou até o final e que você está acompanhando até o final, e eu agradeço muito. Isso vai fazer com que eu traga mais conteúdo, mais vídeos, tire suas dúvidas aqui que você tem em relação ao mercado, tá bom? Não saia sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like, sem deixar a sua hashtag. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. Estou aqui de braços abertos a te acolher e te ajudar nessa caminhada. Quer fazer a aquisição da ferramenta Hunter do indicador? É só entrar em contato comigo, tá bom? Um excelente fim de semana, fica com Deus, até a próxima aula. Fui!